Oi pessoal, que bom estar com vocês hoje aqui novamente nesse canal que acabou de ser inaugurado. É uma grande satisfação, estou recebendo algumas inscrições, alguns elogios. Estou muito feliz com a receptividade de vocês, só tenho agradecimentos a fazer. A psicologia positiva não é autoajuda, ela é uma ciência, em primeiro lugar. Então, eu vou fazer um paralelo, que eu gosto muito de fazer paralelos de visualização, tá? O paralelo que eu vou estar fazendo sobre a psicologia positiva seria o nosso paralelo da saúde. Inicialmente, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Dependendo da idade de vocês, as pessoas tinham o hábito de ir ao médico para procurar a cura para suas doenças. E não existia um trabalho de prevenção para as doenças. As pessoas tinham o hábito de somente ir ao médico para procurar a cura das doenças. Ele estava passando mal, ele estava com sintomas de dores, ele estava com problemas de saúde, enfim. Aí eles iam ao médico buscar ajuda para os seus próprios problemas. Há alguns anos começou-se um trabalho muito bacana na área da saúde física, em que as pessoas começaram a se cuidar, ou seja, elas começaram a ter uma certa preocupação, uma preocupação bastante importante com a alimentação, a preocupação com a prática regular de exercícios físicos, com a preocupação de ter uma qualidade de vida melhor, porque o que se percebia era que as pessoas tinham uma condição financeira melhor do que nas décadas anteriores, mas elas estavam adoecendo cada vez mais. O que isso tem a ver com a psicologia positiva? Então vamos lá e eu vou explicar para vocês agora. Nos Estados Unidos, a psicologia positiva tem sido muito apreciada há muitos anos, há mais de 10 anos mais ou menos. Martin Seligman foi o fundador dessa psicologia positiva, foi a primeira pessoa que estudou. Na faculdade de Harvard, houve a iniciação desse curso de pós-graduação e foi bastante interessante na época, porque inicialmente tinham 8 pessoas inscritas para esse curso de pós-graduação. E em poucas semanas, 2 delas haviam desistido do curso por não considerar o curso interessante. Ok. Hoje, na Harvard, nos Estados Unidos, esse é o curso com maior procura, maior número de alunos e de inscrições dentro da própria Harvard. Nossa, e aí você vai me falar, gente, na Harvard é o maior número de inscritos. O que mudou? Ele fez uma série de pesquisas, Martin Seligman, junto com alguns dos seus seguidores, e fizeram uma série de pesquisas com pessoas e observaram, com pessoas felizes, e foram observar o que essas pessoas tinham de diferente de todas as outras pessoas. Então a psicologia positiva, ela foi focada em buscar as soluções, foca no positivo, o que funciona nessas pessoas que deram certo. Em cima disso, eles uniram uma quantidade de dados realmente bastante significativos e começaram a fazer estudos e perceber que aquilo dava resultado. Então, eu quero deixar muito claro que as dicas que eu vou estar dando hoje serão 4 dicas, são pautadas em estudos científicos nos Estados Unidos, fazem parte de um curso de pós-graduação, fazem parte de um curso de pós-graduação da Universidade de Harvard, e no Brasil já tem milhões de seguidores, como eu, inclusive. Há muitos anos atrás, eu já estava como psicóloga clínica e eu percebia que alguns pacientes meus, principalmente pacientes com depressão, não estavam evoluindo da maneira com que eu gostaria, que o tratamento era muito longo, que o tratamento era muito demorado e que aquilo não estava me satisfazendo profissionalmente, e eu fui tentar encontrar a fórmula da felicidade para estar ajudando essas pessoas. Nessa época eu escrevi um artigo, tá? E nesta época ainda não existia nada oficial com relação à psicologia positiva.
O interessante que eu realmente fiquei extremamente impressionada e emocionada, inclusive, e arrepiada de verdade, foi quando eu comecei a ler sobre a psicologia positiva, quando eu conheci a psicologia positiva há cerca de mais ou menos 10 anos atrás. E eu já tinha, inclusive, escrito um artigo para um jornal com referência a isso, contando uma história. E nesse artigo eu estava colocando algumas coisas. E quando eu fui conhecer o trabalho do Martin Seligman, eu fiquei extremamente emocionada ao perceber que tudo aquilo que eu tinha introduzido dentro do meu consultório, porque eu percebia que estava dando certo com os pacientes, parte daquilo que eu havia introduzido estava sendo estudado, e aí estava começando a psicologia positiva.